falar disso. Bom, o tema do seminário, então, é a FLP. A FLP é uma sigla que a tradução dela, né, é uma sigla em inglês, mas a tradução dela significa polimorfismos de comprimento de fragmento amplificado. Ou seja, vão ser polimorfismos dentro do DNA, dentro do material genético, e ele vai ser amplificado e a gente vai conseguir ver isso, né? Ao decorrer do seminário, espero que vocês entendam. Bom, o FLP é uma técnica molecular, é uma técnica de marcador molecular, o FLP é um marcador molecular, é uma técnica que foi desenvolvida por Zebel e por Voss em 1993. O artigo dessa técnica foi publicado só em 1995, foi modificado por Heck em 2011, essa técnica teve algumas modificações na metodologia dela. O FLP é um marcador molecular, então, que ele tem por função revelar um polimorfismo em um local ou em uma região aleatória do cromossomo. O que é polimorfismo, então? São variações na sequência do DNA, de um mesmo grupo ou de uma população. Eu vou dar o meu exemplo do mestrado, né, o trabalho que eu faço. A gente trabalha com o fusário Oxysporum fazel, que é um fungo de solo que ataca feijão, né, que ataca a raiz do feijão, e isso desencadeia vários sintomas. É o trabalho da Luiz, do João e da Bia, né, que eles vão apresentar para vocês. Mas esse fusário, o gênero fusário, a espécie Oxysporum, eu trabalho dentro dessa espécie com alguns isolados diferentes. Da mesma espécie, isolados que foram coletados em diferentes lugares do país. Só que eles são da mesma espécie, do mesmo gênero. Porém, eles têm comportamentos diferentes. Quando a gente avalia como ele se comporta ao atacar a planta, né? Eles têm comportamentos diferentes. E esses comportamentos, eles acontecem por algum motivo. Isso tá ali na leitura das proteínas e da questão. Esse polimorfismo, então, é a diferença genética entre esses indivíduos. Eles são da mesma espécie, eles são do mesmo gênero, mas eles têm diferenças, eles têm variações entre o DNA deles, entre a sequência genética. O FLP, então, ele é capaz de detectar diferença genética entre 2 ou mais indivíduos ou organismos, né? Foi o que eu acabei de dizer. O FLP, ele associa esses polimorfismos, ou seja, essas variações genéticas, que são gerados, esses polimorfismos, eles são gerados através de enzimas de restrição. Essas enzimas de restrição eu vou falar para vocês daqui a pouco, o que são elas. Mas esses polimorfismos, eles são gerados através dessas enzimas. E pela técnica de FLP, então, de PCR, desculpa. Então, a técnica de marcador molecular, a FLP, associa os polimorfismos com a técnica de PCR. A técnica de PCR é a sigla, né? Reação de cadeia em polimerase, que é nada mais do que cópias de uma região de interesse que eu tenho ali do DNA, onde essa região vai ser copiada e amplificada várias vezes. O FLP, ele também está associado à técnica de eletroforese, que é o quê? A eletroforese é quando a gente coloca o material genético sob a influência de um campo elétrico. Ou seja, o DNA, ele tem o seu polo negativo. Ele vai ser atraído a um polo positivo. Então, a gente coloca lá o DNA sob influência desse polo elétrico. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu preciso voltar em alguma coisa. Então, para concluir isso aqui, o FLP, a técnica molecular de FLP, envolve mais 2 técnicas. A PCR, que é quando eu vou amplificar os fragmentos de interesse, os meus polimorfismos ali, e a eletroforese, que é quando eu vou conseguir enxergar toda essa parte molecular que eu fiz. O FLP é um marcador molecular que detecta altos níveis de polimorfismo gênico.
mas ele é incapaz de distinguir fragmentos em heterozigose ou em homozigose. O FLP é um marcador molecular dominante, ou seja, ele vai mostrar ali para mim no final, no resultado final, ele vai me mostrar apenas marcas, bandas que sejam heterozigotas ou homozigotas dominantes. Homozigotas recessivas eu não vou enxergar. Eu não vou enxergar essas marcas. Por isso que ele é considerado um marcador dominante. E eu não consigo diferenciar, o FLP não diferencia o que é heterozigoto do homozigoto dominante. O FLP é utilizado para mapeamento genético, para estudos de estudos de diversidade genética, é utilizado em análises parentais, em análises de características quantitativas. A maior vantagem do FLP é que ele consegue seguir ali todo um genoma, por exemplo, do fusário, ele examina todo o genoma do fusário, a gente faz a extração do material genético, ele passa por toda a molécula de DNA para poder procurar os polimorfismos que existem ali. Então, ele é capaz de examinar um genoma completo em relação aos seus polimorfismos gênicos, e ele possui alta reprodutibilidade. Aqui tem uma imagem de uma imagem só representando o que o processo da PCR faz, né? Que ali temos uma molécula de uma fita, onde ela vai ser copiada diversas vezes. Em cada ciclo, isso vai aumentando, né? Então, vão ser várias cópias e cópias de uma região de interesse. Segundo Blairs, a técnica de FLP, ela pode ser realizada com DNA de qualquer origem, animal, vegetal ou de micro-organismos, né? Fungos, bactérias, vírus. Com pouca quantidade de DNA, é capaz de detectar alguma variação na sequência genômica. Então, eu não preciso de muito DNA de um organismo para poder fazer a técnica. Eu preciso de uma concentração baixa. É necessário que o DNA extraído, ele seja de boa qualidade, né? Daí a gente entra lá no seminário da Lara e da Laís, que elas falaram lá da extração de DNA, e que tudo isso, no final, a gente precisa de um DNA bacana, ok, para a gente realizar os nossos processos. Lembra da razão lá, a gente precisa de um DNA mais puro, mais limpo. Então, aqui é a mesma coisa, a gente necessita de um DNA extraído que seja de boa qualidade, pois um DNA de má qualidade ou sujo implica em uma restrição, ou seja, implica num corte incompleto dessa molécula de DNA. As enzimas não cortam da forma que elas deviam cortar se tem um DNA sujo ali. Pode gerar fragmento parcial, pode alterar o padrão de banda que a gente quer, né, o padrão de banda que a gente espera, porque o DNA está sujo, e também pode dar origem a falsos polimorfismos, porque, igual a Maíra falou, se não me engano, no final da apresentação, quando o DNA está sujo, ele vai sendo degradado aos poucos com as coisas que estão ali dentro junto com o DNA, né? Então, a gente pode estar sendo enganado, a gente pode estar achando que a gente está vendo alguma marca que, na verdade, não é porque o DNA está sujo, né? Pode ser que, às vezes, a gente corre um gel, mas para frente vocês vão entender isso que eu estou falando. E essa marca aparece e depois ela não aparece mais. Por quê? Porque, às vezes, o DNA foi degradado, né? Às vezes, ele não está numa boa qualidade. Então, a gente extraiu o DNA lá, temos o DNA de boa qualidade extraído. Então, a gente começa as etapas do FLP, né, da técnica molecular. Então, a primeira etapa, quando a gente tem o DNA extraído, é a gente digerir esse DNA, ou seja, a gente clivar, a gente cortar esse DNA em diversos fragmentos que seja de nosso interesse. Quem que faz esses cortes? Enzimas de restrição. A função delas é fazer cortes endonucleases, clivam partes do DNA em endonuclease, ou seja, entre nucleotídeos, elas vão fazer cortes. Então, as enzimas que a gente usa no FLP, a enzima EcoR1 e a enzima MSE. A EcoR1, ela possui um sítio de corte de 6 pares de base, e a MSE de 4 pares de base. Na literatura,
se diz que a EcoR1 ela é uma enzima de corte raro, por ela ter mais pares de base, né? Por você conseguir encontrar essa sequência no genoma mais raro do que 4 pares de base. É mais fácil você encontrar uma sequência de 4 pares de base do que 6 pares de base. Mas pensem num genoma completo. No caso do fungo, do fusário que a gente trabalha, é um genoma, muitos nucleotídeos. Então, dentro de um genoma inteiro, acaba não sendo muito raro ou específico, né? Então, essas enzimas, elas vão procurar ali regiões que possuem os sítios de corte delas e vão fazer os cortes entre os nucleotídeos. Aqui é uma imagem só para ilustrar, que a gente tem uma fita de DNA e os cortes. Então, ela gerou ali, ó, nesse corte de uma fita, ela gerou 3 fragmentos. Aqui tem a imagem onde mostra quais são os nucleotídeos dos sítios de corte essas enzimas, ó. Os 4 pares de base da MSE, a sequência dela, né? A sequência do sítio de corte dela é AATT, 4 pares de base. Da ECO é CTTAAG, 6 pares de base. Então, o que vai acontecer? Elas vão vir ali, elas vão reconhecer essa sequência, leu ali, na sequência 3 linhas, 5 linhas, tanto vice-versa. Ela vai ler essa fita, ela vai reconhecer o sítio de corte dela e ela vai fazer um corte endonuclease entre os nucleotídeos ali, ó, tá vendo? Entre as duas timinas, ela fez um corte, a MSE, e a ECO entre a adenina e a guanina, ela fez um corte também. O que aconteceu aqui no meio, ó? Tanto na fita de cima quanto na de baixo. Gerou 2 fragmentos. Eu tenho um fragmento que tem um corte numa extremidade ECO e um fragmento que tem um corte numa extremidade MSE. Então, eu gerei alguns fragmentos. Aqui tem uma imagem que eu tentei fazer para vocês. Imaginei aqui, a primeira sequência, tem uma sequência ali, que começa com A, TT, e enfim. Eu coloquei ali em amarelo os sítios de corte das enzimas. Aí pensem comigo, eu tenho a sequência ali inteira, ali na primeira sequência. A MSE vai ali e vai fazer o corte entre as duas timinas. E a ECO, ali naquele corte, naquele sítio do meio, ela vai fazer um corte entre a adenina, acho que eu fiz o corte errado ali, mas enfim. Vai gerar 2 fragmentos. Vocês conseguiram enxergar isso? Deixa eu ver se dá para ver. Assim. Vai gerar esse fragmento aqui e vai gerar esse fragmento aqui. Ambos com corte MSE numa extremidade, corte ECO em outra extremidade. Corte ECO aqui, corte MSE aqui. Então, eu gerei 2 fragmentos, cada um com uma quantidade de par de base diferente. Esse fragmento eu possuo 15 pares de base, eu conto 1, 2, 3, 4, 15 pares de base, 19 pares de base. Aí aqui eu peguei um outro exemplo aqui para vocês, ó. Tem uma fita, uma sequência, aonde eu vou ter sítios de clivagem apenas da ECO. Eu não tenho nenhuma sequência aqui, ó, para MSE. Então, o que vai acontecer? A ECO vai vir aqui, vai cortar, vai vir aqui, vai cortar, e vai gerar esse fragmento aqui, com extremidade ECO e extremidade ECO também, sem nenhum corte MSE. E aqui embaixo, ao contrário, eu tenho uma fita onde só tem apenas cortes, sítios de corte da MSE. E eu tenho um fragmento com 2 extremidades, MSE e MSE. Então, aqui eu tenho 3 tipos de corte, de fragmentos. Fragmentos que eu tenho extremidade ECO, fragmentos que eu tenho extremidade MSE, e fragmentos que eu tenho as 2 extremidades, certo? Então, eu gerei vários tipos de fragmento, vários cortes diferentes, com várias combinações, né? ECO com ECO, MSE com MSE, ECO com MSE. Então, pensa lá no genoma todo cortado, vários fragmentos, com várias combinações das enzimas, né, de corte. A complexidade do genoma e os níveis de metilação do DNA influenciam na especificidade da enzima. Elas são altamente específicas e produzem conjuntos reprodutíveis de fragmentos de DNA, ou seja, ela não vai se ligar, por exemplo,
a um sítio de corte onde tenha um alto nível de metilação e que, por exemplo, aquele sítio de corte seja um intron. Pensem lá nos exons e nos introns, né, que a gente conhece. Os introns, eles não são regiões do DNA que vão ser reprodutíveis, que vão ser copiadas. Então, as enzimas elas não vão se ligar nessas regiões, porque elas têm metilação, elas têm um alto nível de metilação, então elas vão ver isso e não vão fazer corte ali. Para quê? Para não selecionar fragmentos que não possam ser reproduzidos depois. Por isso que elas são altamente específicas. Então, quando a gente vai montar, né, como que a gente faz para poder colocar essas enzimas junto com o DNA e fazer esses cortes? Nós montamos um tampão, um mix, que a gente chama. A gente adiciona dentro de um Eppendorf as enzimas, a enzima ECO, a enzima MSE, o buffer da MSE, que é nada mais nada menos que o tampão da enzima. O tampão serve para controlar o pH da reação. A gente coloca água, isso tudo dentro do Eppendorf, tá, gente? Depois que a gente fez um mix com esses 4 componentes aqui, a gente vem, distribui ele em todos esses pocinhos e coloca o DNA, pocinho por pocinho. Cada pocinho é uma amostra de DNA. Ou seja, no meu caso, cada pocinho, quando eu falo cada amostra de DNA, é um isolado de Fusarium oxysporum fazel. Então, cada amostra de DNA é de um organismo diferente, porém, todos são do mesmo gênero, da mesma espécie. Aqui tem uma foto de um termociclador com uma plaquinha de PCR. Isso é o termociclador, onde acontece os ciclos de PCR, onde as regiões de interesse nossa vão ser copiadas, onde acontece todos os processos do FLP, a gente faz aqui dentro do termociclador. Aqui é o termociclador com a tampa, aqui essa tampa aberta, essa tampa aqui ela é aquecida, a gente coloca essa plaquinha em caixa aqui. Aqui a gente tem uma imagem que eu encontrei na internet, eu não sei nem de que organismo que é, tá? Porque eu procurei ontem à noite depois de conversar com a Maíra. Queria uma imagem que representasse esse corte desse DNA, assim, para vocês entenderem. Depois que a gente coloca lá as enzimas junto com o DNA e elas vão começar a procurar os sítios de corte, fazer as clivagens dos fragmentos, se a gente correr um gel de agarose só com o produto de corte, só com as restrições do DNA, vai ser esse arraste aqui, ó, que a gente vai enxergar. Isso aqui, ó, representa... Isso aqui, na verdade, é um corte com... Eu acho que essas BAM aqui seriam outras enzimas de corte também. E a EcoR1 aqui mostra um corte com a EcoR1. Estão vendo que tem apenas um arraste, né? Que isso aqui significa que o DNA, que antes ficava aqui só em cima, que mostrava, tem DNA, agora esse DNA está todo cortado. Tem várias bandas, vários fragmentos aqui espalhados nesse gel, nesse fragmento aí. Então, são muitos fragmentos que foram cortados. Eu dei o exemplo lá de fragmentos de 15, 16, 19 pares de base, mas, na verdade, dá para ver existem vários tipos de fragmentos de 500 pares de base, fragmentos de 200 pares de base, de 30, a variação é enorme. Só que, quando a gente olha aqui nesse gel, a gente não consegue enxergar nada. A gente só enxerga corte. Corte do DNA, fragmentos do DNA cortado. É a única coisa que a gente enxerga aqui. Aí a gente precisa passar para a próxima etapa, né? Para a gente poder ver alguma coisa disso que foi clivado e que foi cortado. Então, a gente vai para a segunda etapa, que é a ligação de adaptadores. Adaptadores das enzimas. O que esses adaptadores são? Eles são fitas duplas, com sequências curtas de oligonucleotídeos. Essas sequências variam de 14 pares de base e 20 pares de base. Então, a gente vai adicionar nesse processo, nesse produto de digestão, adaptador EcoR1 e adaptador MSE1. Esses adaptadores, eles possuem sequências conhecidas, que servem como alvo para amplificação de PCR. Então, no processo da PCR, lá, quando a gente vai amplificar esses fragmentos, esses adaptadores servem para ser reconhecidos ali. Uma sequência
para a gente reconhecer, para a gente amplificar essa sequência. Aqui é uma ilustração de um fragmento. Esses dois negocinhos, o rosa e o roxo, eles vão se ligar nas extremidades desse fragmento. Então, eu vou ter um adaptador para se ligar em todas as extremidades que tiverem sido feitos cortes com a Eco R1 e com a MSE também. Então, eu vou ter eu vou ter adaptador ligando Eco, adaptador Eco com Eco, porque eu vou ter fragmento somente com enzimas Eco, eu vou ter MSE com MSE e eu vou ter MSE com Eco, né? Lembrando daquelas combinações de fragmento que eu falei. Aí aqui voltamos naquela imagem, onde é isso que eu acabei de falar, que vai ter a extremidade MSE e a extremidade Eco. Os adaptadores vão vir e vão se ligar nas extremidades aqui. Então, para a gente fazer a ligação desses adaptadores nos fragmentos cortados, a gente vai fazer um tampão que vai conter água, T4-DNA ligase, que é uma enzima, que vai fazer o quê? Vai ligar essas regiões, vai ligar os adaptadores nesses fragmentos. O buffer da T4, que é um tampão da enzima, o NaCl, o BSA e o DTT, eles vão apenas controlar o pH da reação, para que nada seja degradado, nada seja digerido, que o pH permaneça estável. Aí a gente vai adicionar os dois adaptadores, o da Eco e da MSE, e o DNA, aquele DNA lá que foi clivado, né? A gente vai misturar tudo isso, vai adicionar o DNA e vai levar para o termociclador de novo. Aí entramos na terceira etapa. Depois que foram lá ligados os adaptadores nas minhas regiões ali, nos meus fragmentos, eu vou selecionar, porque pensem comigo, eu tenho muitos fragmentos. Então, eu preciso selecionar meus fragmentos de interesse. E agora, nessa terceira etapa, a gente vai amplificar essas regiões que a gente tem interesse. Essa amplificação, ela acontece em duas etapas. Em uma amplificação pré-seletiva é a primeira etapa, onde o nome já diz, a gente pré-seleciona algumas regiões. A amplificação pré-seletiva são adicionados os primers pré-seletivos, tanto o primer pré-seletivo Eco, quanto o primer pré-seletivo MSE, com o intuito de selecionar as regiões de interesse. E as amplificações ocorrem em ciclos de PCR, como eu já tinha falado para vocês. Aqui é uma imagem também, tem ali um fragmento com uma extremidade Eco, uma extremidade MSE, e pela PCR eu vou gerar vários fragmentos iguais a esse, certo? Eu vou amplificar essa região. O que vai acontecer quando eu adicionar os primers pré-seletivos Eco-MSE? Eles vão selecionar apenas os fragmentos que possuem os dois sítios de corte, tanto o sítio de corte Eco, quanto o sítio de corte MSE. Porque aqui, ó, o primer pré-seletivo Eco vai se ligar aqui e vai se ligar aqui. Só que o MSE não, então esse fragmento aqui, ó, vai embora. Ele não vai ser utilizado, ele não vai ser reproduzido, né? Então, quais são o primer pré-seletivo vai pré-selecionar o quê? Regiões que tenham apenas sítios de corte Eco numa extremidade e MSE numa extremidade, entendeu? Então, desses 4 fragmentos, ó, que eu tenho aqui, ele selecionaria apenas esses 2, certo? Aí, nesse tampão pré-seletivo, a gente coloca o quê? Para fazer esse pré-seletivo, né? A gente vai pegar lá o DNA que está com os adaptadores, né? A gente primeiro pegou o DNA que estava clivado, aí colocamos os adaptadores, aí agora a gente vai pegar esse DNA que está com os adaptadores e vai adicionar esses primers pré-seletivos para selecionar as regiões ali que tem só corte Eco MSE, beleza? Então, a gente faz um tampão. E esse tampão, ele vai o green. O green é um mix, onde ele já vem pronto, a gente compra pronto, e ele já vem todos os compostos que a gente precisa, os componentes que a gente precisa para montar essa reação. Green, porque ele é verde, ele é um líquido verde. A gente adiciona também água.
os primers, né, o primer pré-seletivo, o ECO e o MSE, e o DNA, né, que eu disse, que é o produto da digestão e da ligação dos primers. A segunda etapa, né, a gente já selecionou lá todos os fragmentos que possuem corte extremidade ECO, corte extremidade MSE. Agora a gente quer selecionar mais ainda, porque a gente ainda tem muitas, como diz a Maíra, quando a gente seleciona, seleciona os fragmentos que possuem os dois cortes, a gente selecionou 1/3 de todo o DNA que gerou, né? De todos os cortes, todos os fragmentos que foram gerados. Então, a gente quer selecionar mais ainda. Então, essa amplificação seletiva são adicionados pares de primers ao produto de amplificação, para que ocorra uma seleção mais rigorosa da seleção de interesse desses primers. Os primers que a gente adiciona, eles podem ter 2 ou 3 nucleotídeos, por exemplo, AAT, AT, TT, CGA, eles têm de 2 ou 3 nucleotídeos. E existem pares de primers ECO e pares de primer MSE, com diversas sequências. Então, a gente adiciona primers de 2 ou 3 nucleotídeos para mais especificidade, para reduzir os números de fragmento que a gente vai obter no produto final. Então, aqui, ó, os adaptadores estão adicionados ali, né? Estou mostrando com o dedo aqui, gente, achando que alguém tá me vendo. É muito ruim fazer esse EAD. Então, tem os 2 adaptadores, foram adicionados, né, nas extremidades. Esses 2 fragmentos aqui são de cortes que tem corte ECO e corte MSE. Então, eles são adicionados ali. E eu vou escolher os primers que eu vou colocar nessa sequência. Lembrem lá que os adaptadores, a gente conhece qual é a sequência dos adaptadores, certo? Isso aqui é uma sequência conhecida. Quando a gente compra o primer, vem lá a sequência que ele tem. Então, a gente sabe qual é essa sequência. E dentro dessa sequência dos adaptadores, existem esses pares de base, que é o que a gente vai escolher aleatoriamente para poder encontrar, para poder selecionar mais fragmentos. Então, por exemplo, aqui eu escolhi um primer ECO de 2 nucleotídeos, primer GG, e aqui eu escolhi um primer MSE de 2 nucleotídeos AA. Então, o que vai acontecer? Esses primers, pensando só nessa molécula de cima aqui, tá? Nesse fragmento de cima aqui. Esses primers, eles vão se ligar a essas regiões aqui e vão selecionar essa região aqui, ó. O que eu tô selecionando? Eu tô vendo no meu produto final, o que eu vou ver no meu produto final é essa amplificação aqui, ó. Isso aqui que tá sublinhado. Então, eu vou, nesse meu fragmento, eu vou enxergar partes do meu adaptador, eu vou enxergar partes do sítio de corte das enzimas e os fragmentos, e os nucleotídeos do meio aqui. Então, eu vou gerar um fragmento de 24 pares de base, selecionado por esses meus dois primers de 2 nucleotídeos aqui. Certo? Então, eu vou ter um primer de cada enzima em cada extremidade, e ele vai selecionar apenas a região de interesse ali. Eu vou ter 2 fragmentos, aqui eu coloquei o exemplo de 2 fragmentos, um com 24 pares de base, um com 22 pares de base. O fragmento é isso aqui que está sublinhado. Então, eu selecionei alguns fragmentos. Pode ser que eu não encontre, se eu escolher um primer, sei lá, AGC. Não tem, vamos supor que não tenha nenhum dos meus adaptadores esse segmento. Então, ele não vai se ligar, entendeu? Pode acontecer isso também, porque a gente escolhe aleatoriamente, porque a gente não conhece, né, todo o genoma. Aí, a gente monta, né, para a gente fazer essa seleção, mesma coisa, a gente faz um tampão também, onde a gente adiciona o green, a água, o primer ECO, o primer MSE,
e o DNA, que é o produto do pré-seletivo, né? A gente pré-selecionou e agora a gente vai selecionar ele. E a quarta etapa, né, depois de tudo isso que a gente fez, que a gente levou lá para o termociclador, que a gente fez PCR, que a gente amplificou a região de interesse que a gente quer, a gente vai fazer o que? A gente precisa enxergar isso de alguma forma, né? E a técnica de eletroforese nos ajuda nesse momento, ela é essencial para isso, senão a gente não consegue ver os polimorfismos que geraram, a gente não consegue ver esses fragmentos, a gente não consegue enxergar nada. Então, a técnica de eletroforese, ela separa os fragmentos de DNA baseado na sua carga negativa, né? Igual eu falei, o DNA ele possui uma carga negativa e ele, quando colocado sob campo de elétrico, ele vai ser atraído para o polo positivo. Então, a gente coloca um polo negativo, que é o do DNA, e o polo positivo. Então, a gente faz com que esse fragmento, com que o DNA seja migrado e atraído até o polo positivo. E isso vai formar a separação das bandas e dos cortes, dos fragmentos que a gente separou através da PCR, né? A técnica de eletroforese a gente faz através de um gel de poliacrilamida, a 2%. Esse gel, ele forma uma malha constituída por uma rede de polímeros, uma malha normal, que permite que as moléculas migrem nesse gel. Então, a gente coloca o DNA lá e ele vai migrando nessa malha. Fragmentos menores vão passar mais rápido. Fragmentos maiores vão ficar retidos no início dessa malha. Então, é assim que vai ser dividido os fragmentos para a gente visualizar no produto final. Aqui tem uma foto com todos os componentes do gel de poliacrilamida. Nós colocamos TBE, que é um tampão para esse gel. Nós colocamos acrilamida, que é o principal composto do gel, persulfato de amônio, que faz com que o gel, que faz com que o líquido, né, endureça, e o TMED, que também é um outro composto desse gel. Para fazer a técnica de eletroforese, a gente precisa de uma cuba de eletroforese, uma fonte de eletroforese, jogos de vidro, espaçadores, pentes, presilhas e os reagentes para a gente corar esse gel. Aqui tem uma foto do vidro, isso aqui é uma cuba, tudo isso daqui é a cuba de eletroforese. Aqui nós temos um cabo que dá para ver que ele é pretinho, ele representa ser negativo, e aqui esse cabo vermelho aqui, ele representa ser positivo. Aqui a gente vai adicionar o DNA aqui em cima, e ele vai migrar para o polo positivo aqui embaixo. Dentro aqui, ó, dessa cuba, passa um fio de cobre, onde vai passar a eletricidade, né? E isso aqui tudo tem água. A gente coloca a água, a gente coloca um tampão, na verdade, né? O tampão, o TBE, que ele vai conduzir, né? A água é um condutor elétrico, ele vai conduzir esse material genético do negativo para o positivo. Os espaçadores, que está citado aqui do lado, que a gente precisa, é esse que está circulado em amarelo, são os espaçadores que a gente coloca entre os vidros. Tem vários vidinhos, talvez vocês consigam entender mais para frente. Essas são as presilhas, que a gente gruda isso na cuba para poder... Nossa, é muito difícil explicar isso, mas vocês vão ver mais para frente no próximo vídeo. Tem um vídeo que eu coloquei. Essa aqui é a fonte que a gente coloca, onde a gente liga a voltagem, onde ligamos esses fios aqui. A gente coloca uma voltagem, um tempo em que vai acontecer esse processo. Aqui é um vídeo. O que tem dentro desse becker que eu tô colocando entre os vidros aí, ó, é o gel de poliacrilamida. Ele ainda tá líquido, mas ele vai se solidificar, ele vai ficar em forma de gelatina por causa do persulfato. Isso, o que vocês estão vendo aí, é o vidro com os espaçadores e as presilhas, e entre esse vidro eu coloco o gel, onde ele vai secar, né? Isso que eu coloquei por último é o pente, onde eu vou adicionar para poder gerar os pocinhos, onde eu vou colocar as amostras de DNA. Nesse vídeo aqui dá para ver melhor. Cadê? Ó,
O gel, ó, depois que eu coloquei ele lá dentro do vidro, a gente espera 40 minutos para ele secar, para ele ficar gelatinoso, para ele chegar no que a gente precisa. E depois a gente coloca ele na cuba, dessa forma, com duas presilhas, assim. A gente coloca vaselina para grudar o vidro da cuba no vidro que tá o gel. A gente gruda isso, a gente prende isso com presilhas. E depois a gente adiciona naqueles pocinhos, né, que aquele pente forma, as amostras de DNA. Ó. Nesse vídeo dá para ver. Esse verdinho aí que vocês estão enxergando é o produto final depois do seletivo, que eu vou adicionar nos pocinhos. Dá para ver, né? Vários pocinhos, uma amostra do lado da outra, e essa amostra caindo dentro desse pocinho. Aqui tem um vidinho da cuba ligada, já funcionando, o DNA já fazendo, já descendo, né? Já sendo atraído para o polo positivo. Então, vocês conseguem ver que tem duas cores aqui, uma mais azul em cima e uma mais amarela embaixo? É a separação de proteínas e material genético, uma mais leve que a outra, a proteína é mais leve, ela acaba descendo mais rápido. Aí aqui é uma imagem que tem a cuba, a fonte, duas cubas, eu posso correr 2 géis ao mesmo tempo, porque eu tenho lugar para 2 géis, fios para 2 géis. Então, eu tenho 2 cubas de eletroforese correndo DNA instantaneamente. Aqui o DNA já ficou pronto, já terminou a corrida. Eu corro ali mais ou menos por 6 horas, essa cuba fica aí, o DNA fica correndo pelo gel por 6 horas. Depois a gente retira, do jeito que foi assim no vídeo, esse gel daí. E a gente começa a coloração, que é a quinta etapa. Então, nesse gel aqui, ó, a gente vê, na verdade a gente não enxerga, porque ele é transparente, é um gel transparente ali do lado. Aquela corzinha amarela e verde, ela vai para baixo, se perde ali na água, porque ela é leve e não é isso que a gente nos interessa ver. E o que a gente enxerga é apenas um gel transparente, uma gelatina transparente. Então a gente precisa corar isso para a gente enxergar os fragmentos, né? Qual que é o intuito do fragmento final. Aí aqui a gente tem a quinta etapa, que é a coloração. A gente colore o gel com nitrato de prata, é o composto principal, mas a gente adiciona algumas outras coisas. Aqui tem um vídeo. Não, calma. Esse vídeo aqui. Que é o gel, acabei de tirar ele de lá da cuba. É aconselhável fazer com luva, porém eu não gosto, porque é uma gelatina. Não que ele seja cancerígeno ou qualquer outra coisa, certo? Prestem atenção, ele é bem fininho, como se fosse uma gelatina mesmo. Eu prefiro fazer com a mão porque eu tenho mais estabilidade para pegar. É muito difícil essa técnica, gente. Tipo assim, você pegar nessa gelatina sem quebrar o gel, para colocar ele ali para você curar. E a luva escorrega. E então eu já quebrei vários géis. Então, para não passar tanta raiva, eu faço com os dedos mesmo. Nas pontinhas, porque os nossos dedos mancham esse gel, ele fica com uma mancha escura quando a gente rela muito nele, então a gente pega na pontinha, tira ele do vidro e coloca numa baciazinha para corar. Primeira etapa da coração, a gente adiciona um fixador, que é um reagente, uma mistura de ácido acético glacial mais álcool 100%. A gente adiciona isso, nunca a gente coloca direto em cima do gel, a gente sempre coloca na beiradinha, assim, e depois vai mergulhando ele. Depois que a gente colocou esse fixador, a gente leva ele para um agitador elétrico, a gente pode ficar digitando na mão, mas, né, ninguém merece. Então, a gente leva para o agitador, onde ele fica de 3 a 5 minutos ali,
com esse fixador para ele fixar as amostras, ele fixar o produto que correu ali. Depois a gente adiciona, depois de 5 minutos, 3 minutos, a gente adiciona nitrato de prata, que é o principal composto que vai fazer corar esse gel. A gente adiciona ali no fixador mesmo e deixa mais 5 minutos. Depois disso a gente faz o quê? A gente enxágua, a gente tira esse fixador. Ó, tá vendo? O gel quase caiu ali. Pensa numa gelatina finíssima, é muito difícil de lidar com ele. Então, a gente joga esse composto, enxágua com água, passa uma água naquele gel ali e joga fora a água. Tenta segurar na pontinha o máximo e joga fora essa água. A gente enxagou esse gel. Aí, a próxima etapa, a gente vai adicionar um revelador. Onde ele vai o quê? Ele vai revelar os fragmentos que a gente amplificou. A gente vai revelar tudo que a gente fez até agora. Esse revelador, ele vai mostrar pra gente. A gente coloca 100 ml de revelador e 1 ml de formaldeído. E coloca no gel isso. Nunca direto no gel, ó. Ficam vendo a cor que o gel vai ficar. Ele vai ficando preto, ó. Essa água ela vai ficando escura. E depois o gel vai ficando assim, ó. Meio caramelo. Nesse outro vídeo dá para ver os fragmentos aparecendo, né? A gente colocou um revelador para ele revelar os fragmentos. Tá vendo ali algumas coisas que vocês vão... Isso são começos de fragmento, mas a gente deixa isso aqui até aparecer tudo que a gente precisa enxergar. Eu vou enxaguar o revelador, lavar com água, fazer aquela enxágua com água também. E depois disso, a gente coloca mais 100 ml de fixador novamente, para o que o revelador mostrou, a gente fixar e não se apagar desse gel, para ele ficar ali para sempre. Nunca direto, a gente sempre coloca na beiradinha. E daí, depois desse último processo, é apenas 1 minuto que o fixador fica ali, né? Só 1 minuto. Depois disso, eu enxago de novo e eu pego esse gel e vou montar ele. Eu coloco um vidro, um plástico embaixo, um papel filme embaixo. Eu vou cortar o que não me interessa, que são as partezinhas do pente, as extremidades onde não tem amostra corrida. Vou deixar o gel bonitinho, né, para eu poder fazer a leitura dele. Eu coloco esse outro plástico por cima. A gente tenta esticar ao máximo, tirar a bolha, para não ficar bolha, porque a gente precisa molhar esse plástico, né, porque o gel tá úmido. E depois a gente prende com várias presilhas para que esse plástico fique esticado. Esse plástico fica esticado para poder secar esse gel, porque ele ainda tem... Ele tá bem úmido, ele tá bem molhado, né? Então, a gente precisa que ele seque completamente, que a água dele seja totalmente evaporada. Aí, aqui é uma foto desse gel com as presilhas, já montado, cortado, que me interessa. A gente pode ver que o seletivo dele não ficou muito bom, porque eu não tenho muitas bandas, ó, tem algumas amostras. Cada rastro desse aqui, gente, é um indivíduo, tá? Cada amostra disso aqui é um indivíduo diferente. E daí, ó, na verdade, tiveram 3 amostras boas, ó. Essas 2 aqui que apareceram bandas bem aparentes e bandas iguais, por sinal. Aqui tem outro organismo que apareceu algumas bandas, ó, vocês conseguem enxergar?
Isso aqui é um gel que, uma imagem que eu peguei na internet. Esse é um gel muito bonito, né? Que a gente consegue enxergar, ele é muito bonito. Nossa, ficou muito bem dividido, a gente consegue enxergar as bandas. Tá lindo, maravilhoso. Mas em nível de polimorfismo, ele tá péssimo. A gente não enxerga polimorfismo nenhum. Como é que a gente lê o polimorfismo no gel agora? Temos lá todas as amostras. Esse é um gel bem mais espaçado, a gente tem um espaço entre as amostras. Existem vários tipos de pente mais fino, pente mais largo. Tudo isso que vai determinar como vai ficar o nosso gel no produto final. Então, todos esses fragmentos aqui possuem várias bandas que a maioria das amostras tem. Ó. Vocês conseguem enxergar que é um padrão de banda quase que único? Ó, vamos pegar essa banda aqui de baixo. Ó. Esse tem, esse tem, esse tem. Ó, todo mundo tem essa banda aqui, ó. Ou seja, essa não é uma banda polimórfica. Não mostrou polimorfismo. Essa banda, ela é uma banda que não mostrou polimorfismo entre os isolados. Agora, por exemplo, deixa eu achar uma banda aqui que ela não é polimórfica. Essa banda aqui, ó. Vocês estão vendo essa banda aqui mais vermelhinha? Esse indivíduo aqui não apresentou essa banda. Esse indivíduo aqui não apresentou essa banda. E esse último indivíduo aqui também não apresentou essa banda. Ou seja, essa banda ela pode ser considerada uma banda polimórfica. Por quê? Porque não é todo mundo que tem. Certo? Alguns dessas amostras aqui, desses indivíduos, não possuem essa banda. Então, essa é uma banda polimórfica. É uma diferença entre o DNA de um para o outro. Certo? Então, a gente procura essas diferenças através das bandas. A gente lê esse gel com ausência ou presença de banda. Certo? Aqui é um esqueminha, né, em geral, de um resumo do que a gente falou, que a gente tem o DNA extraído, a digestão do DNA, depois a ligação dos adaptadores, a amplificação pelos seletivos, esses fragmentos amplificados e depois o gel de poliacrilamida. Só para lembrar, assim, um resumo. Como que a gente analisa, então, os resultados da amplificação desse gel de poliacrilamida? A gente analisa com presença ou ausência de banda, que foi o que eu falei. Presença de banda representa um fragmento homozigoto dominante ou heterozigoto. Por quê? Porque o FLP é uma técnica dominante. Ele não vai apresentar nenhum fragmento que a gente considere como homozigoto recessivo. Ou heterozigoto ou homozigoto. Porém, a gente não consegue diferenciar qual é qual. E a ausência da banda, então, a gente indica por homozigoto recessivo, que é o que o marcador não mostra. Aqui tem uma foto de um outro gel, com algumas bandas polimórficas também. Eu não sei de quais indivíduos se trata, tá, gente? Sempre quando a gente vai correr um gel de poliacrilamida, de agarose, qualquer coisa, a gente usa um marcador de peso molecular. Tá vendo aqui, ó? Que tem um M aqui, um M aqui, no início e no final dos géis. Isso são marcadores moleculares, ó. Eles possuem bandas de peso molecular para você conseguir se identificar ali, ó. Por exemplo, na altura, existem vários marcadores moleculares de diferentes pares de base, de 10 pares de base, de 50 pares de base, de 100. Então, a gente vai analisar através da marca que o marcador nos dá, porque a gente tem a gente sabe aonde está a altura da banda de 100 pares de base do marcador, quando a gente qual a altura de 10 pares de base do marcador. Então, através desse marcador, a gente direciona se aquela banda se aquele fragmento ele está em que altura, quantos pares de base ele tem, entendeu? O marcador ele serve para a gente se nortear na hora de fazer a leitura desse gel. Aqui é como, por exemplo, a gente joga no Excel para fazer a leitura, então tem lá primeira marca do marcador, primeira marca, na verdade, né? Primeira banda. Vamos analisar a linha da banda. Amostra 1, amostra 2, amostra 3, amostra 1 não apareceu a banda, então a gente coloca 0 para ela. Amostra 2 apareceu banda, 1. 3 não apareceu, 4 não apareceu, 5 não apareceu, 0. 1 entendeu? Então, é 1 ou 0 que a gente coloca, presença ou ausência.
Depois que a gente montou uma tabela binária de dados no Excel, a gente joga isso para um software que vai fazer a leitura do disso que eu coloquei ali, dessas informações que eu coloquei ali, de presença ou ausência de banda. Existem 3 tipos de software que fazem essas leituras, né? O software que o Miller, em 97, desenvolveu, que é o TFPGA 1.3. Eu não achei print, eu queria ter colocado print dos softwares, né, para vocês verem, mas eu não encontrei, a maioria deles são pagos, eu, aliás, vou precisar deles. Eu esqueci de colocar um S aqui nesse software, desculpem. Mas existem 3 tipos de softwares diferentes que fazem a leitura binária desses dados. A gente vai lá no software, clica em adicionar arquivo, adiciona o nosso arquivo do Excel, que tem lá todos os dados, e ele vai nos gerar o quê? Ele vai gerar a diferença genética entre esses organismos. E ele vai nos dar isso daqui, que é um cluster, aonde tem aqui, ó. Por exemplo, esse é um cluster do trabalho do Anderson, que antecedeu o meu trabalho, né? E esse é um cluster que ele gerou dos próprios isolados de Fusarium que a gente trabalha. Ó, o isolado R aqui no cantinho, tá bem pequenininho. Aí aqui tem o outro isolado I7. Isso aqui, ó, mostra a proximidade entre eles, certo? Isso mostra como eles são próximos. Então, o software vai me mostrar isso. Como eles são próximos, como eles não são, quais a diferença entre eles, quais organismos são semelhantes, quais não são. É isso, gente. Aqui as referências que eu utilizei. E só. Eu quero que vocês tirem dúvidas se vocês tiverem. Eu quero que vocês perguntem o que vocês quiserem perguntar. Eu espero que tenha ficado claro. Porque